Boa tarde, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos. Este é o canal do YouTube Na Pegada de Paulo de Tarso. Com muita alegria que estamos aqui para compartilhar o nosso último estudo desse módulo 3, China Antiga. Chegamos ao final, então, dos estudos do livro Os Analectos, do grande sábio, do grande conhecedor e instrutor Confúcio. Foi muito legal a jornada e hoje é o vídeo desse último estudo que nós fizemos. Então, espero que quem esteja acompanhando possa estar utilizando esses conceitos no dia prático, no dia a dia, nas nossas vivências, como eu estou tentando fazer isso também, me esforçando em colocar em prática, apesar de saber das dificuldades. E, sem mais delongas, vamos aqui compartilhar os nossos estudos, então, para que cheguemos ao final de mais um ano, módulo 3. Que legal, muito legal a companhia de todos aqui. Então, essa tela todo mundo já está acostumado, né? As escolas iniciáticas dos passados, os estudos iniciáticos da China antiga. Sempre gosto de lembrar os objetivos, né? Estudar os conceitos iniciáticos em grupo, estamos fazendo a cada domingo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e através do nosso testemunho. A nossa agenda desse ano de 24, que fizemos aqui no primeiro semestre e agora no último semestre, aqui chegando no último estudo, nos últimos livros 19 e 20, que é o objeto dos nossos estudos desse livro. Muito legal, percorremos aí esse ano inteiro estudando esses conceitos trazidos aí por Lao Tse e por Confúcio, esses dois sábios da China antiga. E para dar esse clima inicial, sempre trazemos aquela reflexão de Confúcio: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Esse é o livro que nós já estamos habituados e vamos já para o livro 19, o verso item 1. Su Shang disse: pode-se talvez ficar satisfeito com um cavaleiro que, em face do perigo, esteja pronto para sacrificar a vida, que, à vista de um benefício a ser obtido, não esqueça do que é certo e que, durante um sacrifício, não esqueça a reverência nem a dor enquanto luto. Então, de novo, se repete esse verso que está, se não me falha a memória, no livro 12. Então, nós vimos isso em livros anteriores, essa mesma passagem, trazendo aí uma das características, né, algumas das características de um cavaleiro. Então, o cavaleiro, ele ele está pronto para sacrificar a si mesmo, né, em detrimento do contexto do todo. Ele também, quando vê algo que possa lhe trazer um benefício, mas ele sempre vê se isso é o correto, é lícito ou não é lícito, e ele está sempre ali trazendo as suas reverências, né, o seu respeito às dores alheias e aos momentos difíceis de outras pessoas. Então, essas características vêm sendo lembrado aqui no livro 19 por Su Chang, que é discípulo de Confúcio, trazendo também esses ensinamentos mais uma vez. No verso 2, Su Chan diz: se um homem não consegue se agarrar à virtude com todas as suas forças, nem acreditar no caminho com todo o coração, como pode dizer que ele tem alguma coisa ou que não tem nada?
mais uma vez, como é importante nós que estamos trilhando, tentando buscar aí a renovação, a redenção de nós mesmos, né? Nos agarrarmos na ideia de transformação, de buscarmos ou de transformarmos as nossas qualidades em virtudes, né? Transformar com muita força, colocar muito empenho, muita vontade, muita determinação e também para com isso, né, nesse caminho que estamos buscando para fazer essa transformação, colocar todo o nosso coração, todo o nosso empenho. E aqui, Su Cheng vem nos alertar sobre isso, que pode ser utilizado no nosso dia a dia, o quanto nós precisamos colocar as nossas energias nas coisas corretas, né? Colocar as nossas energias naquilo que vai nos trazer benefícios de autoiluminação. E ele nos relembra isso nesse verso. Livro 19, verso 5. Sutia disse: se um homem tem consciência ao longo do dia do que ele não sabe e não esquece ao longo de um mês aquilo que ele já dominou, então ele pode, de fato, ser considerado alguém que gosta de aprender. Então, que nós também possamos aqui já fazer uma analogia, né, com esses ensinamentos. É aquele que tem consciência que ele não sabe de todas as coisas, né? O grande, o grande filósofo da Grécia Antiga dizia, né, que eu sei que nada sei. E muitas vezes usamos isso de maneira bem superficial, mas é aquele entendimento. Se eu consigo entender que eu não sei de tudo, eu vou estar mais propício a aprender as coisas, a querer buscar o conhecimento. E essa tradição da Shimantiza vai falar muito sobre isso, que trilhar o caminho é buscar o conhecimento, é aprender, né, os conceitos de ser um cavaleiro. E isso nós vamos aprendendo, interiorizando e colocando em prática para absorvermos mesmo. Está aqui, ó, dominado por todos nós. Esse é um dos nossos objetivos, é dominar todos os conhecimentos atrelado aos sentimentos. Não só intelectual, né, o conhecimento intelectual, mas o conhecimento do ser, né, do alto, do eu, do ego, para que eu possa, assim, dominar todos esses sentimentos, conforme as tradições antigas vêm nos trazendo, tanto do Egito, né, Hermes Trismegisto, quanto o Bhagavad Gita, né, Krishna vem falar para a gente, então, o quanto que isso é importante para a nossa autorredenção. No verso 6 do livro 19, Sutia diz: aprenda bastante e seja persistente. Pergunte com sinceridade e reflita sobre o que está à disposição. E não haverá necessidade de procurar benevolência em outro lugar. Então, segundo Sutia, a gente pode achar benevolência, né, aprendendo com persistência e fazendo as perguntas com sinceridade e refletindo sobre todos os ensinamentos, tudo aquilo que está à disposição, aí eu posso encontrar a benevolência. No verso 7, Sutia diz: os artesãos das 100 artes dominam seu ofício ao permanecerem na oficina. O cavaleiro aperfeiçoou seu caminho por meio do estudo. Então, aqui ele vai fazendo uma comparação entre um artesão, aquele que utiliza a habilidade manual para criar objetos, criar artesanatos, fazer a sua criação, ele precisa estar onde? Ele precisa estar ali no seu ofício, né? Na sua oficina. É fazer permanecer ali na oficina para quê? Para ir treinando, vai treinando seu ofício, treinando, 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 e aí ele vai ser um dos ótimos artesãos. E para aqueles que estão buscando aperfeiçoamento,
através do caminho, se tornar cavaleiro, ele diz que a gente precisa fazer o estudo, está sempre estudando. E isso é um dos pilares, né, da escola de iniciação de aprendiz evangelho, que tem o grau, né, o grau de aprendiz. O aprendiz ele está sempre buscando, né, o estudo, o aperfeiçoamento. Mesmo nós que já terminamos aqui a escola de aprendiz do evangelho, nós temos que continuar ainda estudando, porque um grau, né, de iniciação não subpõe ao outro. Então, temos o grau de aprendiz, o grau de servidor e o grau de discípulo. Se nós chegamos no discipulado, nós temos que ainda estarmos, né? Discipulado né, o discípulo é aquele que dá o testemunho, então ele vai testemunhar através das suas ações, das suas palavras, das suas atitudes, dos seus trabalhos. Ele vai também estar envolvido em alguma atividade que leve o benefício ao próximo, que é o grau de servidor, e ele vai estar estudando, ele precisa estar estudando, porque se eu posso estar servindo, mas não estou dando testemunho, se eu posso estar dando testemunho, mas eu não estou estudando, eu não estou realizando ou praticando ali todos os ensinamentos da iniciação. Então, eu preciso estar estudando, eu preciso estar servindo e eu preciso estar testemunhando dentro do grau iniciático, porque a escola de aprendiz do evangelho não termina no último dia, né? Ela é apenas uma mudança de fase onde eu vou exercitar os 3 graus simultaneamente nas minhas vivências. Então, que nós possamos ainda permanecer ali, exercitando os graus iniciáticos da escola. No verso 13, Suti diz: quando um homem com um cargo oficial descobre que pode fazer mais do que dar conta dos seus deveres, então ele estuda. Quando um estudante descobre que ele pode dar mais do que dar conta dos seus estudos, então ele aceita um cargo oficial. Aqui é bem legal, né? Sempre a gente ir além, né? Então, quem está no cargo oficial, ele descobre que só isso não basta, ele tem que estudar. E quem está estudando muito sabe que tem que aceitar um cargo oficial. A gente lembra muito, às vezes, e relembra de novo que essa tradição da China antiga, principalmente do confucionismo, está muito ligado ao governo, né? Lembrando aquela ideia que o governo não tem nada a ver com o nosso governo de hoje em dia. O governante é aquele que dava o exemplo, ele governava porque ele era a pessoa mais preparada e é aquele que conduzia o povo através das suas ótimas ações, né? Do seu estado de virtude e de conhecimento que poderia conduzir o povo a um lugar melhor. Então, é bem diferente da ideia que a gente vê aqui, né? Os cargos oficiais tinham esse propósito. Quem estava lá no cargo, ele era o espelho, ele era o exemplo do povo a que deveria seguir. Então, era uma pessoa honrada, uma pessoa virtuosa, uma pessoa com sabedoria. No verso 21, Sucum diz: os erros do cavaleiro são como um eclipse do sol e da lua, no sentido de que, quando ele erra, o mundo inteiro vê, e quando ele corrige o seu erro, o mundo inteiro observa admirado. Então, aqui vai de encontro ao que eu estava falando do verso anterior, né? O exemplo. Então, o cavaleiro é um exemplo. Quando ele comete um deslize, todos veem, porque todo mundo está se espelhando nesse cavaleiro. Então, que nós também possamos ter essa consciência, às vezes, nós nem refletimos sobre isso, mas nós somos exemplos daqueles que estão à nossa volta, né? Os nossos pequenos filhos, sobrinhos, netos, enteados, não importa, aqueles que ficam observando o que a gente faz, vai imitar e vai fazer igual. Então, aqui, Sukung, ele vai falar sobre isso, para a gente ter cuidado, está falando aqui para nós hoje, né? Termos cuidado, pois somos exemplos. No verso 24, Shusum e o Sun fez comentários difamatórios sobre Xingni. Sukung disse: ele está simplesmente perdendo tempo.
não é possível difamar Chun-Li. Em outros casos, homens de excelência são como montanhas que uma pessoa pode escalar. Chun-Li é como o Sol e a Lua, que ninguém escala. Mesmo que alguém quisesse escapar do Sol e da Lua, com isso deporia contra eles. Isso somente serviria para mostrar mais claramente que não teve consciência do seu próprio tamanho. É bem interessante esse verso, né? Porque alguém tá fazendo uma maledicência, difamando, né, o Xingni, o Shu e o Shu, os dois estão fazendo comentários que defamam, que denigrem, né? E Sukun fala que não adianta fazer isso, porque ele já chegou num tamanho, né? Já chegou numa posição onde todos enxergam ele como se fosse o Sol e a Lua. Não tem como a gente não olhar para cima e não vê-los, né? A não ser se o tempo estiver nublado, mas com o tempo limpo a gente consegue ver tanto o Sol como a Lua, todos enxergam. E, às vezes, as pessoas que estão fazendo a deformação não conseguem também enxergar o seu próprio tamanho. Então, para poder subir, como você não consegue subir para atingir o outro, você defama para descer o outro no seu nível. E isso traz uma lição muito importante para nós, é tomarmos cuidado com as nossas palavras. Eu sei que muitas vezes é difícil nós tomarmos cuidado, é difícil a gente conter, né, a nossa verba, a nossa língua afiada, mas isso é um exercício e que cada um de nós possamos é, exercitar mesmo, praticar esse exercício continuamente, sempre tentando cada vez mais falar menos, né, ouvir mais e aprender mais. Agora vamos para o livro 20, o nosso último livro do Os Analectos. Estamos aqui terminando os nossos estudos, então já vamos para o verso 2. Esse livro é bem curto, ele tem 3 versos, nós pegamos 2 versos desses 3 que tem ali para compartilhar aqui nos nossos estudos. E ele começa dizendo: Su Shan perguntou a Confúcio como deve ser um homem para que ele possa fazer parte de um governo? De novo, lembra lá o governo, né, como sendo algo que vai dar o exemplo, né, que vai mostrar, não tem nada a ver com o governo de hoje, tá bom? Tem que sempre ter isso em mente. Então, quem está no governo são aquelas pessoas mais bem, deveriam pelo menos ser aquelas pessoas mais bem preparadas, que vai servir de exemplo para o povo e que vai conduzir o povo em uma direção. Aí o mestre diz: se ele enaltece as 5 práticas excelentes e foge das 4 práticas perniciosas, ele pode participar do governo. Su Chang disse: o que significa 5 práticas excelentes? O mestre diz: o cavaleiro é generoso sem gastar, faz com que os outros trabalhem sem que padeçam, tem desejos sem ser ambicioso, é casual sem ser arrogante e é admirado sem ser orgulhoso. Su Shang disse: o que significa ser generoso sem gastar? O mestre disse: se um homem beneficia o povo comum utilizando as coisas ao redor deles que eles acham benéficas, não se trata de ser generoso sem gastar. Se um homem, ao fazer com que os outros trabalhem, escolham fardos que os outros conseguem carregar, quem vai se queixar? Se ao desejar benevolência um homem a obtém, onde está a ambição? O cavaleiro jamais ousa negligenciar as boas maneiras, esteja ele com muitas ou poucas pessoas, com jovens ou velhos. Não se trata de ser informal, sem ser arrogante. O cavaleiro, com seu traje, chapéu bem ajustado e com seu olhar altivo, tem uma atitude que inspira admiração às pessoas que o veem. Não se trata de ser admirado sem parecer arrogante.
Su Shang disse: o que significa as 4 práticas perniciosas? O mestre disse: impor a pena de morte sem antes tentar reformar o ser cruel. Esperar resultados sem antes visar é ser tirano. Insistir em prazos quando se dão ordens tardias é causar dano. Quando algo precisa ser dado a alguém, ser sovina ao fazê-lo é ser impertinente. Então, Confúcio vem falando aqui tanto das 5 práticas, né, excelente, como das 4 práticas perniciosas. Então, que possamos ser generosos, que possamos, né, ser justos, não sermos ambiciosos, né, ser humildes, não ser arrogante, e isso vai fazer com que nós trilhemos o caminho do cavaleiro e evitarmos aqui, né, impor algo às pessoas, não dar chance para as pessoas, né, se renovarem, tentarmos sempre não levar algum dano para aqueles que estão à nossa volta. Isso é bem difícil na nossa condição espiritual que nos encontramos hoje, porém é um exercício constante. Erramos, acertamos, e vamos tentando cada vez errar menos e acertar mais. No livro 20, verso 3, o último verso que nós vamos estudar aqui este ano, nesse módulo 3, China Antiga, os Analectos. Então, Confúcio diz: um homem não pode se tornar um cavaleiro a menos que entenda o destino. Ele não pode ocupar o seu lugar a menos que entenda os ritos. Ele não pode julgar os homens a menos que entenda as palavras. Então, que nós possamos aqui estudamos esses conceitos da China Antiga nesse ano 2024, que possamos buscar essas qualidades de cavaleiros em nós, para que assim entremos no caminho e esse caminho possa nos levar à nossa redenção, a sermos pessoas melhores, humanos melhores e a nos aproximarmos de Jesus, o nosso mestre, o nosso guia. Para tanto o livro 19 que vimos aqui, para o livro 20, acabei captando ali alguns conceitos essenciais. Então, é fazer o que é certo sempre, não importa a situação, tentarmos sempre ver se é certo, está correto. Aí a gente, né, consulta a nossa mente, a nossa consciência, o nosso sentimento, o nosso coração, a nossa vibração. Não, isso é certo, sigamos em frente. Não, isso não é muito legal, vamos mudar então a rota, as nossas escolhas. Estudar e gostar de aprender com perseverança, né? Buscar perseverar, né? Ter perseverança nos nossos estudos, no nosso aprendizado. Isso é difícil, né? Isso às vezes precisa despender de nós mesmos uma energia, deixarmos algumas coisas de lado. Isso é bem difícil entrarmos nessa rotina. E esses estudos aqui, pelo menos para mim, eu posso falar por mim, graças a Deus, para mim está sendo muito bom, porque está fazendo com que eu tenha a rotina do estudo, de buscar o conhecimento, de tentar entender um pouco melhor. Nunca, né, ter a pretensão de esgotar as interpretações, mas buscar alguma coisa, e isso vai fazendo com que eu vivencie o estudo em mim e depois na prática de alguma maneira. E isso me facilita muito. Fazer mais, ir além do que é o convencional, né? Sempre tentar ir um pouquinho além, ser generoso, justo, simples e humilde. Aqui está a receita. Não é fácil. Se fosse fácil, todos nós seríamos espíritos puros, né? Perfeitos. Ainda estamos buscando, mas é tentarmos a cada dia exercitarmos esse sentimento em nós mesmos. E aí eu sempre fazemos o cruzamento, né, com a Bíblia hebraica, Velho Testamento, Bíblia cristã e os preceitos espíritas, essa vértebra, né, hebraica, Velho Testamento, Novo Testamento e os preceitos espíritas, e pegamos aqui em Eclesiastes,
capítulo 3, verso 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. Então é fazer o bem, né? É fazer aquelas coisas boas que nós vimos aqui, né? Fazer o que é certo, fazer o bem. Então aqui é fazer o certo, é fazer o bem enquanto a gente vive. Lá na Bíblia Hebraica já tem esses ensinamentos para que nós possamos segui-los. Também pegamos em Eclesiastes, é só 2 versos, né? Capítulos diferentes, mas 2 versos de capítulos diferentes desse livro, do Velho Testamento, capítulo 7, verso 19. A sabedoria pode fazer mais por uma pessoa do que 10 prefeitos juntos podem fazer para uma cidade. Bem interessante, a sabedoria pode fazer mais, né? Fazer mais por uma pessoa. Então, é fazer sempre mais, alguma coisa a mais para buscar isso dentro de nós. Na Bíblia cristã, no Novo Testamento, no cristianismo, Pedro escreve na sua carta, na sua epístola, capítulo 3, verso 17, porque é melhor sofrer por praticar o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, é a prática do bem, né? Fazer o bem, fazer o nosso melhor. Aqui também vemos isso nos ensinamentos da Bíblia cristã. No Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 12, vós não deixeis fazer mais nada por seu pai ou por sua mãe, fazer mais nada por seu pai. Então não deixa de fazer as coisas nem pelo seu pai. Vai lá, faz mais alguma coisa, né? Não deixe de fazer as coisas e faz sempre alguma coisa a mais. Na parte do Espiritismo, no livro Alma e Coração, psicografia de Chico Xavier, diversos espíritos, né, psicografaram esse livro, capítulo 41, que tem o título Indicação da Vida. E nesse capítulo, nós trouxemos um trechinho que diz: então, te desvencilharás rapidamente de todos os laços que ainda te prendem, porventura, a sombra de ontem, para encontrar hoje o melhor tempo de servir o bem, conhecer o bem, crer no bem e praticar o bem. Então, hoje aqui, né, Emmanuel, desculpa, Chico Xavier escreve nesse livro Diversos Espíritos, eu não sei se essa mensagem é de Emmanuel, não tenho certeza, mas é Diversos Espíritos, e aqui nessa mensagem ele diz, né, de praticar, de crer no bem, de praticar o bem, fazer o bem. E também no livro chamado Apostila da Vida, capítulo 5, mais um pouco, em qualquer dificuldade ou imperativo, não te esqueça de usar um pouco mais de paciência, amor e renúncia e boa vontade em favor do seu próprio bem-estar. O segredo da vitória em todos os setores da vida permanece na arte de aprender, imaginar, esperar e fazer mais um pouco. Então, sempre fazer um pouco a mais, né? Mais um pouco e mais além. Aqui, André Luiz, nesse livro, vem trazendo essa mensagem para que nós, psicografia de Chico Xavier também, para que nós vá um pouco além, façamos um pouco mais nos nossos deveres e não esqueça de colocar um pouco mais de paciência, um pouco mais de renúncia, um pouco mais de amor, se as nossas experiências estiverem sendo bem difíceis. Os exercícios práticos que fizemos, os ensinamentos contidos no livro Os Analectos, é possível colocá-los em prática? E se a resposta for sim, porque ainda não os pratico. Então, aqui nós refletimos lá no momento de partilha, não é o caso a gente, né, vir agora falar um pouquinho, mas é legal, né? Dá para colocar em prática? Dá. E por que a gente não faz ainda? Aí fica a reflexão para cada um de nós. Por que que nós não fazemos ainda? Tá bom? E para agora o próximo ano, olha só, o próximo encontro é só no próximo ano, estaremos estudando no módulo 4 a Grécia Antiga. Muito legal. Então, já fica o convite aqui para todos que estão acompanhando. Entre em contato,
de alguma maneira, para que possa fazer parte dos estudos, né, que nós fazemos online, mas que sejam ao vivo, né, não um vídeo gravado que nem esse. A cada domingo tem uma agenda. Então, se você se interessa e quer fazer parte, entre em contato de alguma maneira aqui conosco para que nós possamos te adicionar aí no grupo nosso do WhatsApp e que lá você possa, sim, fazer parte aqui dos nossos estudos e será a Grécia Antiga. Vamos estudar os versos de ouro, os versos dourados de Pitágoras. Pitágoras é muito conhecido pela sua parte matemática, mas ele é um grande sábio, foi e é um grande sábio, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado por todos. Eu desejo a todos aí um excelente final de semana, aliás, um excelente final de ano, que tenhamos assim um final de ano abençoado, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita fortaleza e que nós possamos utilizar esses momentos de confraternização de final de ano para renovar as nossas esperanças, a nossa fé, a nossa coragem, a nossa persistência, e que no ano de 2025 possamos estarmos juntos novamente, ou nos estudos online, ou aqui através da troca dos vídeos, pelo canal do YouTube, pelos comentários que vocês estão descrevendo lá. Eu agradeço demais a colaboração de todos, as vibrações de amor, que esse canal, esse projeto, ele possa cada vez mais ganhando corpo, ser difundido. Então, se você gosta, nos ajude a fazer isso. A gratidão é enorme. Muito obrigado a todos. Que Jesus possa nos envolver, né? Sempre abençoar, ter muita bênção na nossa vida, que Ele possa abençoar os nossos esforços, que nós possamos ter um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, as festas, e que possamos todos nós ficarmos na paz do nosso Senhor bendito. Muito obrigado a todos, grande beijo e até mais, pessoal. Tchau, tchau.